Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com mais uma tag literária. Eu tô acompanhando alguns canais de literatura aqui no YouTube ultimamente, eu tô achando muito divertido. E eu tô vendo essas tags que elas fazem e abri um mundo novo de tags pra eu gravar, porque vocês sabem que eu adoro gravar tag, mas as de maquiagem já estavam ficando meio saturadas. E eu comecei a gravar mais tags literárias que eu tô achando muito legal. E hoje eu venho com uma tag de A a Z. Então são perguntas de A a Z sobre livros e sobre meus hábitos de leitura e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Estou com meu caderninho felpudo aqui pra gravar a tag pra vocês hoje. Letra A, autor preferido. Pra quem me acompanha aqui no canal faz tempo, já sabe, há muito tempo que meu autor preferido é Douglas Adams. Eu adoro Douglas Adams, adoro o Guia do Mochileiro das Galáxias. Através do guia eu fui conhecendo os outros trabalhos dele, adoro Dirk Gently também. No momento, é o meu autor favorito. Não vou falar com certeza para sempre, porque eu pretendo ler muitos livros ainda na minha vida, né? Então pode ser que eu conheça outros autores por aí que eu goste tanto quanto ou mais. B. Bebida preferida durante a leitura. Eu gosto de beber ou o meu caramelo macchiato, da minha máquina Dolce Gusto, eu adoro aquela bebida. Mas eu tenho essa máquina há pouco tempo, então outra bebida que eu gosto bastante, que eu bebia antes, são chás. E os meus favoritos são o Earl Grey e o chai. Eu adorava o chai da Starbucks, que eles vendiam um saquinho, mas não vende mais, eu tenho que procurar um outro chai pra comprar pra fazer. Agora no inverno eu tô sentindo falta. C. Citação literária preferida. Então não é uma citação assim, tipo uma frase, mas eu gosto muito do capítulo da baleia e o vaso de petúnias do Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, eu já tô falando pra vocês há algum tempo que eu quero reler o guia. Já tá na minha lista dos livros pra 2018, reler o Guia do Mochileiro, porque eu quero fazer uma tatuagem sobre esse livro. E no momento, se eu fosse fazer hoje, seria provavelmente uma baleia e um vaso de petúnias por causa desse capítulo. Mas eu quero reler o livro pra ter certeza que vai ser isso mesmo. D. Detestaste ler. É muito difícil detestar um livro, mesmo quando eu não gosto muito, é muito difícil eu parar um livro. Por mais que eu não esteja gostando, eu continuo lendo até o final, sabe? Porque eu quero dar uma chance. Mas um livro que eu não consegui, que eu parei de ler mesmo, foi 50 Tons de Liberdade. Eu li 50 Tons de Cinza, eu li 50 Tons mais escuros. Não vou mentir pra vocês, eu me diverti com 50 Tons de Cinza. Mas 50 Tons de Liberdade não deu. Eu parei antes da metade, aí eu pulei pro capítulo final pra ver o que ia acontecer e foi isso. Cansei, não dava mais, gente, aquela mulher tava me cansando, a escrita dela é muito infantil. Não dá, ficou muito entediante e ela tentou fazer virar tipo um thriller, sabe? Mas não deu certo, não prendeu ninguém acreditava que ia dar errado no final, enfim, ficou uma merda. E eu sou obstetra, então spoiler pra quem não leu, tipo, pula 30 segundos pra frente, mas na hora que começou aquele papinho de tomou sua pílula, eu falei, vixe, engravidou, já era. E, estás a ler. Então, eu evitei nessa tag, nas tags literárias em geral, eu evito colocar quadrinho, porque eu acho que quadrinho é uma coisa meio separada de livros. Apesar dos 12 livros para 2017, 2018 e tal, eu incluí quadrinho. Nas tags literárias eu tento falar só de livro, porque eu acho que são coisas um tanto diferentes na hora que a gente vai analisar, sabe? O quadrinho preferido vai ser diferente do meu livro preferido, eu acho que eu tenho direito a ter esses dois separados, sabe? Mas o que eu tô lendo no momento é um quadrinho, então vai ser o único nessas respostas todas que vai ser um quadrinho e não um livro, porque no momento eu tô lendo Watchmen. F. Feliz por teres dado uma oportunidade. E essa é um caso bem curioso, porque o que eu fiquei feliz de dar uma oportunidade foi Dom Casmurro. Esses livros todos que a gente tinha que ler pro vestibular, que eu tive que ler pro vestibular na minha época, eu odiava. Porque eu não lia sentindo que eu tava me divertindo, eu lia prestando atenção e pensando no que podiam me perguntar no vestibular, sabe? Então era uma tortura. Muitos livros eu nem cheguei a ler, eu vi só resumos. E Dom Casmurro é um livro que eu comecei a ler, parei tipo na metade, porque eu ficava tentando interpretar o que ele falava, pensando no que podiam me perguntar, achei um saco, então eu parei. Eu não li Dom Casmurro pro vestibular, aí eu li um resumo de Dom Casmurro, voltado pro vestibular. Na minha prova do vestibular, na parte escrita, caiu Dom Casmurro, eu sabia responder só com resumo. E talvez se eu tivesse lido só o livro, eu não saberia responder. E aí eu fiquei com essa impressão de que todos esses livros eram um saco, sabe? Até que eu resolvi reler Dom Casmurro. E, gente, é sensacional. Eu adorei esse livro. E pra mim é um livro que eu fiquei feliz de dar outra chance, porque abriu pra mim as portas de todos esses livros da época do vestibular que eu achava que era um saco. E que eu tô descobrindo aos poucos que não é. Eu reli Primo Basílio recentemente, eu adorei. E eu tô louca pra reler Guimarães Rosa agora. Então, enfim, abriu meus olhos pra esses livros que na época eu achava tão horríveis e hoje em dia eu tô adorando. G.
Gênero literário que não lê. Não é exatamente um gênero literário, mas eu não leio livro pra chorar. Eu odeio livro pra chorar, eu odeio ficar triste lendo livro. Eu odeio livro pra ficar feliz, emocionada, empolgada, pra achar interessante, pra dar risada. Eu não leio livro pra ficar triste, e eu posso até assim, ficar meio triste num pedacinho do livro, depois me animar de novo. Eu posso até ficar chocada quando é um livro meio violento, tipo essa pegada do Watchmen que eu tô lendo agora. Mas assim, eu não leio Marley e Eu, Sete Vidas de um Cachorro. Esses livros que são pra chorar, principalmente envolvendo bichinho, eu não leio de jeito nenhum. E autoajuda eu sou um pouco... hardcover ou paperback. Então, livros de capa dura ou aqueles livros de capa molinha? Depende. Eu acho o livro de capa dura muito bonito. Eles são lindos. Eu vejo capa dura, eu tenho vontade de comprar. Mas pra ler, capa molinha é bem mais prático, sabe? Só que estraga. Eu tenho uma política minha de que a maioria dos livros que eu leio e dou embora, sabe? Agora que eu tô fazendo mais alguns vídeos literários, eu tô guardando um pouco os meus livros, até pra ficar aqui pra vocês verem e tudo mais. Bem, porque todo vídeo que eu falo sobre algum livro, a Tati pede emprestado depois, que ela ficou com vontade de ler. Mas em geral, a minha postura é ler e dar embora, passar pra frente, não deixar juntando poeira, sabe? Mas quando é um livro que eu gosto muito, tipo o Guia do Mochileiro, eu acabo comprando uma versão capa dura depois. Então o guia, eu li todos numa versão de capa de plástico e agora eu comprei uma edição volume único capa dura que eu tô achando maravilhosa, entendeu? Então, em geral, quando eu vou pegar um livro que eu não conheço e tal, eu pego uma capinha mole. Mas quando eu for, por exemplo, comprar minha coleção de Harry Potter de novo, que eu fui emprestando pra todo mundo e perdi todos, quando eu comprar de novo, acho que eu vou querer comprar uma versão capa dura pra ficar bonitinho na minha estante. E internet ou livraria física? Livraria física com certeza, e eu sei que na internet é muito mais barato, mas é um prazer pra mim ir numa livraria, folhear o livro, sentir o cheiro, pagar, sair com ele na mão, entendeu? Não é a mesma coisa comprar, tipo, no Submarino e receber o livro plastificado. Parece que ele nem tem o mesmo cheiro de livro, sabe? Se eu vou comprar um livro, tipo, de presente pra alguém, ou tipo, livro pra faculdade, um livro que já é bem mais caro normalmente, tipo, quando eu fui comprar cartas extraordinárias, sabe? Eu pego na internet. Mas em geral, livros, tipo, vou pegar um livro pra ler, tipo, quando eu comprei lá o meu livro do Breaking Cat News, ou os livros que eu vou comprar dos livros pra 2018, vai ser tudo na livraria, mesmo sendo mais caro, porque é um dos grandes prazeres que eu tenho na minha vida e eu acho que vale a pena o dinheiro a mais, sabe? Gente, eu tava muito louca e eu pulei o J, aparentemente, na hora de editar que eu percebi. O J era julgas um livro pela capa, e a resposta é sim, né, gente? Tipo, não tem muito como não julgar um livro pela capa. Hoje em dia eu escolho muitos livros que eu vou ler, tipo, por reviews que eu vejo no YouTube e tudo mais, nesses canais literários que eu falei pra vocês que eu ando assistindo. Mas, geralmente, se eu tô, tipo, andando pela livraria pra escolher um livro, o que eu tenho de parâmetro é a capa, e é inevitável, eu acabo julgando. Fazer o quê? K. Kobo ou Kindle? Então, eu tenho um Kindle e eu gosto bastante dele. Já ouvi falar do Kobo, me parece interessante, mas eu tenho Kindle, gosto do Kindle, tô feliz com ele. Mas tinha que ser Kobo, Kindle ou nenhum dos anteriores, porque se fosse assim, ia ser, apesar de eu ter o Kindle, ia ser nenhum dos anteriores, porque eu nunca leio livros no Kindle, eu sempre leio em formato físico, e vocês viram que pra esse mês, no caso, mês passado, na verdade, né, que eu li Deuses Americanos, eu tinha ele no Kindle, e eu larguei o Kindle e eu comprei a versão física pra ler em papel, porque eu prefiro muito. Inclusive agora meu Kindle tá emprestado pra Tati. L. Livro mais longo que já leu. Ah, um pouco difícil. Eu não sou de ler aqueles livros, tipo, vou pegar um livro desse tamanho. Eu acho que se bobear, o livro mais longo que eu li deve ter sido o último livro do Harry Potter, sabe? O Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Porque foram aqueles livros que foram ficando progressivamente maiores, só que você já tava engajada demais na história e continuava lendo, sabe? Geralmente eu não pego um livro, tipo, primeira história pra eu ler e pegar um livro gigantesco. Mas também foi pela edição, porque eu li Crime e Castigo. É um livro bem grande, né? Mas a edição que eu peguei, ela era super compacta, mano. Então ela era pequenininha e era grossa, mas era toda pequenininha, com letra pequenininha. Talvez se você for pegar número de palavras e tal, o Crime e Castigo seja maior do que Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Mas pensando na diagramação, o livro mais grosso mesmo, eu acho que deve ter sido esse. M. Momento mais importante da sua vida literária. Eu acho que talvez tenha sido quando eu li meu primeiro livro sozinha pela primeira vez, e eu lembro desse momento, porque ler sempre foi uma coisa muito importante pra mim. E quando eu era pequena, minha mãe toda noite ia comigo na minha cama, a gente pegava eu tinha tipo um estante com alguns livrinhos assim, era sempre os mesmos que a gente ia repetindo.
E aí tinha um livrinho, que era um livrinho do ratinho e tal, que cada página é um desenho enorme com 2 frases embaixo, sabe? E aí a minha mãe ia lendo comigo, sempre ela lia e eu ia olhando junto, depois ao longo do tempo eu ia lendo pra ela e ela ia me ajudando. E eu lembro que uma noite ela tava lendo comigo e o telefone tocou. E era uma amiga dela que toda vez que ligava pra ela eu sabia que ficava tipo 2 horas no telefone, sabe? Eu falei, ok, a gente nunca vai terminar esse livro, então eu voltei pro começo e eu comecei a ler, falei, vou lendo enquanto minha mãe não volta. E eu terminei de ler, eu comecei e terminei, foi a primeira vez que eu li o livro inteiro sozinha. E eu fiquei tão feliz, eu saí correndo pra minha mãe, eu terminei de ler o livro sozinha, eu não precisei da sua ajuda, não travei nenhuma palavra que tive que ir lá perguntar pra ela o que era, sabe? Eu lembro que esse dia eu fiquei tão feliz que eu voltei pra cama e fui ler esse livro de novo sozinha. Acho que foi lá onde tudo começou. N, número de estantes que possui. Então aqui em casa a gente tem 2 estantes, aqui não são 2 estantes cheias de livro. Então tem essa estante que tá aqui atrás de mim, que tem livro, na verdade, sim, cheio de livros, são só essas 3 partes que vocês estão vendo. A parte de baixo são os meus livros de medicina, a do meio são os livros de medicina do Rodrigo e a de cima são os meus livros que não são de medicina. E pra quem já viu o tour aqui em casa, já viu essa estante inteira, mas mais pra cima tem coisas tipo videogame antigo, meus bonequinhos cabeçudinhos, esse tipo de coisa. E tem outra estante que fica lá no nosso escritório, que teoricamente é a estante do Rodrigo. Então lá tem, na verdade, a nossa coleção de quadrinhos e tem os livros do Rodrigo, que não são de medicina, e os livros dos 12 livros para 2017 eu deixo lá também, os que eu ainda não li estão lá. Ó, obsessão literária. Eu acho que eu não tenho nenhuma obsessão literária, assim. Eu já falei, meu autor favorito é Douglas Adams e tudo que ele escreveu eu pretendo ler, eu já li boa parte. Acho que só faltam uns livros que não são muito de ficção dele, assim. Mas, assim, se ele fosse vivo, talvez ele fosse minha obsessão literária, porque eu ia ser do tipo que cada artigo que ele publicasse eu ia querer ler, sabe? Mas como ele já morreu, infelizmente, em 2001, se eu não me engano, aí acaba que eu acho que eu não tenho nenhuma obsessão, assim. Eu gosto muito de Harry Potter e de Senhor dos Anéis, mas eu não sou, tipo, Potterhead, vou ler 1000 vezes e fazer tatuagens e tudo mais, sabe? Acho que não. Personagem que provavelmente teria namorado na escola. Já li muito livro infanto-juvenil. Mas eu fico pensando que talvez eu tivesse namorado o Edward Cullen, sabe? Tipo, o vampirão da escola. Mas porque eu era uma adolescentezinha alternativa emo, cabelo ruivo já, com franjão, unha preta, calça rasgada, corrente, sabe? E aí ele era um vampiro, né? Então, sei lá, talvez eu tivesse namorado o Edward Cullen. Não sei se ele ia querer namorar comigo também, né? Ele era todo lá... não posso encostar em você e tal, acho que eu não teria paciência pra isso. Apesar que quando eu era adolescente, eu gostava de ir atrás dos meninos que não me queriam. Quantos livros tens para ler? Então eu tinha muito livro aqui em casa que era pra eu ler, que eu não tinha lido ainda, que tava aqui encostado. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o desafio dos 12 livros pra 2017. Tanto que pra fazer o desafio em 2017 eu não tive que comprar nenhum livro. Agora pra 2018 eu já vou ter que comprar a maioria deles. Mas aqui em casa eu tenho 3 livros que eu ainda não li. Eu tenho muito quadrinho que eu ainda não li, mas livro mesmo só tem 3. São 2 que estão no desafio desse ano, então que eu vou ler esse ano ainda, das Crônicas de Nárnia, Madame Bovary. E tem mais um que tá aqui, que é uma biografia do Douglas Adams, que vai entrar pro desafio do ano que vem. R, ressaca literária. Quando foi a sua última? Eu tive 2 grandes ressacas literárias na minha vida. A primeira foi na época do vestibular. Eu tinha que ler os livros do vestibular, mas eu achava chato e não queria. E ao mesmo tempo eu não lia outros livros porque eu me sentia culpada porque eu não estava lendo os livros do vestibular. Então eu tive uma ressaca literária muito grande nesse período do 2º, 3º colegial, do meu ano de cursinho, e isso acabou durando até os primeiros anos da faculdade, sabe? Foi complicado. Depois eu voltei a ler um pouco mais. Depois a minha outra grande ressaca literária foi no R2 agora, no 2º ano da residência, por causa da carga horária mesmo, tudo mais. É bem puxado, sabe? E porque nos períodos livres que eu tinha, eu ficava pensando, eu tenho que estudar obstetrícia, eu tenho que estudar ginecologia, eu tenho que ficar só nisso, nisso, nisso. E foi por isso que eu resolvi que esse ano eu ia fazer os 12 livros pra 2017. Eu falei, não, eu gosto de ler, sabe? E quando eu tô em casa, eu tenho que ter um tempo que é pra mim, sabe? Então, ler é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu vou fazer esse desafio porque vai ser um jeito de me obrigar. É uma coisa básica que a gente tem que fazer, né? Me obrigar a fazer uma coisa que eu gosto, entendeu? Então, tá funcionando, né? Vocês estão vendo que eu tô até adiantada agora. Eu tô lendo o livro que eu tô lendo agora, que é dia 2 de maio, eu tô lendo o livro que eu teria que terminar até o fim de junho. S.
série que comecei e que eu ainda preciso acabar. As Crônicas de Nárnia. Eu falei pra vocês que eu comecei e parei várias vezes, mas que eu li mesmo foram só 2 livros da série. Que eu li o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é o segundo, né? E o primeiro eu esqueci como chama. E agora, no desafio desse ano, tá o 3º livro, que é O Cavalo e Seu Menino. 3 dos seus livros preferidos de sempre. Então eu peguei 3 livros que são bem diferentes pra vocês verem bem... acho que esses 3 definem bem, assim, meu gosto literário, sabe? Então, O Guia do Mochileiro das Galáxias, obviamente, já falei pra vocês 1000 vezes. O Andar do Bêbado é um livro que eu gosto bastante e é um tipo de livro que eu gosto muito e que eu ainda não gravei nenhum vídeo pra vocês sobre nenhum desses livros assim. Parece o mesmo estilo do Freakonomics, sabe? Que também é outro livro que eu gosto bastante, que não é ficção, é um livro que ele vai falando sobre a vida. E o Andar do Bêbado, especificamente, é sobre como a aleatoriedade influencia na nossa vida, sabe? Como muitas coisas que a gente vê como se fosse um padrão, na verdade aconteceram de formas aleatórias, mas o nosso cérebro quer achar um padrão pra isso. E como a gente, nessa busca automática do nosso cérebro de achar padrão nas coisas, a gente acaba se enganando muitas vezes nas coisas do dia a dia. É muito interessante. Eu gosto muito de matemática e de questões de lógica, por isso que eu gosto bastante desse tipo de livro. Eu gostei desse Freakonomics, Super Freakonomics e tudo mais. E o 3º, eu coloquei Orgulho e Preconceito, porque eu gosto muito desse livro, tanto que eu já li ele na versão original, na versão quadrinho e na versão Orgulho, Preconceito e Zumbis. Eu gosto muito dessa história, é muito fofinha e é gostoso você se transportar pra outra época, assim, história de época é bem gostosinho. Eu tava em dúvida entre se eu colocava essa ou Eu, Robô, porque eu gostei muito de Eu, Robô. Só que Eu, Robô também tá numa ficção, que é ali meio Guia do Mochileiro, né, então eu coloquei Orgulho e Preconceito pra ficar diferente. O último livro que leu, Deuses Americanos, já tem vídeo aqui no canal, foi pro desafio 12 livros. Voltarás a ler. É muito raro eu ler um livro que eu já li, mas eu vou voltar a ler o Guia do Mochileiro pra fazer minha tatuagem. E eu tô namorando a ideia de reler a série Harry Potter, porque se você for pensar, como eu fui lendo conforme os livros foram saindo, eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal há, tipo, 17 anos, sabe? Então seria interessante ler de novo, assim, tô pensando. É que é um negócio que precisa de compromisso, né? É muita página. Mas vamos ver. Wishlist. Qual o último livro que entrou na sua wishlist? Então isso é fácil de saber, porque no meu celular eu tenho a listinha dos 12 livros para 2018 e vira e mexe eu apago um, ponho o outro, apago um, ponho o outro. O último livro que entrou na wishlist foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, por causa de um vídeo que eu vi no canal da Tatiana Feltrin, e ela falou muito bem desse livro, e eu li o ensaio sobre a cegueira há alguns anos, eu gostei bastante, e eu era um pouco nova, então não devo nem ter entendido tudo, sabe? Então fiquei com vontade de ler outro livro do Saramago agora que eu tô um pouco mais madura, assim. X marcou lugar, o 24º livro na sua estante. Então eu fui contando de lá pra cá, e o 24º livro que estava na minha estante quando eu contei era O Hobbit. Não sei se ainda é porque a diarista veio ontem, talvez tenha mexido, mas era O Hobbit. Y, YA ou livros adultos? O YA é Young Adult, são aqueles livros que são pra adultos jovens, assim, e aí tá perguntando se eu prefiro esses ou os livros adultos. Ultimamente eu tenho preferido os livros adultos. Eu adoro ir olhar a seção de YA, e por muito tempo, lógico, até agora, assim, acho que a maior parte da minha vida eu preferia os YA. Mas olhando os livros que eu tô lendo esse ano e os livros que eu tô colocando pro meu desafio de 2018, eu tenho preferido os livros adultos mesmo. Até porque eu gosto muito de quadrinho, então a minha parte mais infantil acaba indo um pouco pros quadrinhos, e aí nos livros mesmo eu acabo puxando um pouco mais coisas mais adultas, principalmente ficção científica, eu gosto bastante. E esses livros que são tipo romancezinho, que eu gostava muito antigamente, tipo Twilight, Divergente, A Seleção, li todos esses, adorei na época, mas hoje em dia eu acho que eu tô indo mais pra outro caminho, sabe? E mesmo os quadrinhos que eu leio, tipo, não tem sido quadrinhos super infantis, tipo, eu tô lendo Watchmen, eu vou ler Sandman esse ano, sabe? O quadrinho que eu já comprei, que vai ser pro ano que vem, é O Árabe do Futuro, então são todos quadrinhos que, apesar de serem quadrinhos, não são infantis, sabe? Eu tô indo muito mais pra um lado adulto ultimamente. E Z, qual o último livro que te manteve acordado até tarde? E é Z porque é tipo um zzz de
ronco, sabe? O último livro que me manteve acordada até tarde foi o último livro que eu li, que foi Deuses Americanos, que era uma coisa terrível. Eu falava, vou ler só até o próximo capítulo. E aí eu chegava no próximo capítulo, terminava assim, aí deixa eu ver quando que tem um espaçamento, sabe? Quando dentro do capítulo tem um espaçamento assim, que ele pula uma linha, aí será que o próximo espaçamento assim tá perto? Aí, tá perto, então eu vou ler até o próximo espaçamento só. Aí eu lia mais um pouco. E daí eu ficava nessa e acabava indo dormir super tarde. Aliás, em grande parte foi por causa desse desafio que eu retomei o meu hábito de levar café pro hospital de manhã. Então é isso, gente. Essa foi a tag de A a Z. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Como sempre, Tati Choi está tagueada para este vídeo. E agora a Vida Medicina também está tagueada, agora que ela tem canal aqui no YouTube. Se vocês têm alguma sugestão de tag literária pra mim, deixa aqui embaixo que eu vou adorar responder. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.